O governo federal enviou hoje ao Congresso a proposta do orçamento do ano que vem. Quem tem os detalhes é a repórter Yasmin Costa. O orçamento da União é um mapa de como os recursos públicos serão aplicados. No texto enviado ao Congresso Nacional, o governo estipula o valor do Auxílio Brasil em R$ 405, diferente do prometido pelos candidatos na corrida presidencial, que seria um valor de R$ 600. O secretário executivo do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, explica que para chegar aos R$ 600 de Auxílio Brasil, o Congresso precisa emendar a Constituição. O Auxílio Brasil ele demanda uma alteração constitucional para que ele caiba dentro ou da regra do teto ou de uma regra que for aprovada pelo próprio Congresso, mas a gente vai buscar a fonte para ele. Então, em termos fiscais, ele vai ser uma despesa equilibrada, mas ele não entrou aqui porque a regra fiscal hoje em dia não comporta uma despesa a mais de 52 bilhões. O salário mínimo não deve sofrer aumento real. O governo propõe um reajuste dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.302. A previsão do valor das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, ficaram em 19 bilhões de reais. O orçamento também prevê a reserva de 14 bilhões e 200 milhões de reais para reajuste de servidores públicos. Também não há nenhuma alteração na tabela do imposto de renda prevista para o ano que vem. O diretor executivo do Instituto Nacional de Orçamento Público, Renato Mello, explica que pelo projeto do orçamento de 2023, o governo sinaliza que vai tratar do imposto de renda na reforma tributária. Isso significa que o governo disse que esse assunto será tratado na reforma tributária, que tramita aqui no Senado. Então, esse é um ponto também de se observar. É uma promessa antiga, todos os candidatos no seu plano de governo têm falado sobre isso. É preocupante essa não correção, porque ela, novamente, como eu digo, ela gera uma injustiça. E o governo, no texto, na mensagem, ele sinalizou que esse assunto não será tratado agora no orçamento, será tratado na reforma tributária que tramita aqui no Congresso. Com o orçamento entregue, começa agora a disputa política. Deputados e senadores farão emendas ao projeto e, para incluir uma nova despesa, terão que encontrar recursos. Esse dinheiro virá do aumento da expectativa de arrecadação ou de cortes em programas do governo. O teto de gastos, que é a regra que trava as despesas da União à inflação do ano anterior, está fixado em 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Mais uma rodada de análise aqui com os nossos comentaristas. Alfredo Scaff, apesar dessa previsão do orçamento de 2023 de praticamente manter ali em R$ 400, só com o reajuste inflacionário o Auxílio Brasil, sem esse acréscimo que ele teve nos últimos meses, quando passou para R$ 600, apesar dessa previsão, não significa que vai ficar nesse valor, Como a gente viu ali na reportagem, os técnicos do governo explicaram que é preciso que haja aprovação do Congresso para que isso seja feito, para que haja essa ampliação, mas o próprio presidente Bolsonaro já disse que em caso de reeleição, ele pretende sim, já disse que pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para que veja um espaço ali nas contas públicas, uma reserva de recursos para que possa ser ampliado esse valor para R$ 600. Foi uma medida de precaução, uma decisão cautelosa, esse envio do orçamento prevendo o Auxílio Brasil em 405, Scaff? Não, o envio é absolutamente técnico. Você percebe que os técnicos do Ministério da Economia são de extrema responsabilidade. Eles explicaram o porquê que o valor nominal foi de R$ 405. Isso não quer dizer que vai ficar em R$ 405 e também foi explicado que através de uma emenda constitucional que o presidente Bolsonaro já disse que ao primeiro dia, depois de eventualmente reeleito, vai propor essa medida. O que a gente precisa deixar claro, Brown, é que existe uma responsabilidade com relação ao tesouro público no Brasil hoje. Existem contas positivas, as estatais dão lucro e não prejuízo de centenas de bilhões que poderiam ser prejuízo em outro governo, e é isso que a gente espera de um governo que tem de onde tirar o dinheiro para manter o Auxílio Brasil em R$ 600. E isso é plenamente plausível, porque obviamente que com responsabilidade fiscal e com as contas em dia, não há nenhum motivo de não passar uma nova proposta de emenda constitucional.
Constantino, além dessa questão do Auxílio Brasil, que teve de ficar no orçamento com esse valor de R$400, o Brown e o Scaff falaram sobre isso agora. Uma outra questão que também chamou a atenção de muitos analistas é que não há espaço para correção da tabela do imposto de renda, que segue sem reajuste desde 2015, e sempre foi também uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que encontrou muitos obstáculos econômicos ao longo desse primeiro mandato, dessa gestão que ele teve e está tendo até agora. Seja quem for o próximo presidente, vai herdar um grande desafio fiscal e vai ter de fazer algumas concessões. Vai ter de tirar de um lugar para colocar em outro, para saber se vai manter esse auxílio em R$600, se vai ter como fazer essa correção da tabela do imposto de renda. Não vai dar para atender a todas as demandas, né? Nunca dá, né, Lívia? E não existe almoço grátis. Agora, eu estou vendo uma narrativa se espalhar por quase toda a imprensa, que vem basicamente de fontes de economistas ligados aos tucanos, de que quem assumiu o governo, seja o presidente reeleito ou outro, vai herdar uma espécie de bomba fiscal. Esse governo foi um governo, como lembrou muito bem o Scaff, extremamente responsável. E as contas melhoraram. Agora, nós precisamos separar as coisas. O Brasil tem problemas graves e estruturais. Mais de 90% do orçamento é carimbado, é congelado, tem destino certo, é discricionário. E nós temos aí uma previdência que é uma bomba relógio, um país muito jovem, que tem muitas benesses, principalmente no setor público. Então tem vários problemas estruturais. A questão conjuntural, em que pese uma pandemia seguida de uma guerra, essa vai muito bem, obrigado. Essa melhorou. Na margem, como a gente fala, a segunda derivada é positiva. Agora, nenhum governante consegue realmente mexer nas estruturas. É por isso que todos ficam enxugando gelo. A sensação de que toda hora precisamos de reformas, todos prometem rever a tabela do imposto e não conseguem. Isso é uma injustiça, claro, né? Porque é uma espécie de confisco velado. É o imposto inflacionário, como temos inflação e a tabela não é corrigida, quem ganha X deveria subir para esse valor para estar isento e não está. Então está começando a pagar imposto em cima de quantia indevida. É óbvio que tem esses problemas. Agora, é muito fácil prometer, difícil é fazer. Esse é um governo, como lembrou o Scaff, que tornou as empresas estatais de deficitárias, de rombos bilionários, para empresas lucrativas, que não faz populismo e não mexe em orçamento sem saber de onde vem a fonte, a origem do recurso. Então, existem problemas estruturais graves no Brasil. A conjuntura vai bem, obrigado. Agora, Cris, a decisão fica nas mãos do Congresso Nacional e a gente viu, pelo menos nesse ano, em 2022, uma demora muito grande do Congresso na aprovação do orçamento, né? Você imagina que para 2023 a tendência também seja de uma demora, afinal de contas, pelo menos até outubro fica essa indefinição de quem será o novo presidente. Será que os deputados e senadores vão esperar o desfecho das eleições para aí dar início às articulações e com isso pode ser que demore também nesse ano, nesse próximo ano fiscal, em 2023, a aprovação do orçamento, Cris? Olha, eu acho que todo mundo deveria se empenhar bastante para isso acontecer, né? O orçamento conseguir incluir o Auxílio Brasil no valor de R$600, já que é uma promessa de todos, já que todos queremos que as pessoas que já passavam necessidade, mas passaram muita necessidade em função dos lockdowns, tenham aí mais um período de folga para conseguir se reorganizar financeiramente. A gente sabe que nesse momento está em vigor o auxílio de 600, porque o Congresso aprovou que seria até 31 de dezembro, aprovou que ainda estávamos vivendo uma emergência, ainda estamos em termos de país, por conta dos lockdowns que foram feitos, de todas as pessoas que perderam emprego. Então, assim, tem que ser colocado em pratos limpos, não pode ficar fazendo parecer que um candidato, que por acaso é o candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro, está mentindo porque não vai pagar auxílio emergencial a partir do ano que vem, como vem dizendo aí o maior candidato de oposição, sendo que isso é uma decisão do Congresso. Da mesma forma, a correção da tabela do imposto de renda, que é muito importante, a reforma tributária, a reforma administrativa, tudo isso está no colo do Congresso. Não foi aprovado porque não quiseram, tiveram outras prioridades, especialmente aquela ala do Congresso, né, o Senado, que estava preocupadíssimo em tentar achar algum crime para imputar ao governo federal e desgastar o governo. Não conseguiram, perderam tempo demais e deixaram de aprovar reformas importantes para o Brasil. É por isso que escolher bem candidatos à Câmara e ao Senado é tão importante esse ano quanto escolher o presidente da República.